mais uma edição do Integrity Videocast. Já sabe que todas as semanas trazemos uma figura importante e, é claro, sonante do nosso país para falar um pouco de si e daquilo que faz. E esta semana não fugimos à regra. É uma mulher muito conhecida na praça que dispensa qualquer tipo de comentários. Aliás, é considerada, ou posso considerá-la da mãe do ambiente. Chama-se Regina Charumar. Regina, vou começar. Eu vejo, ou muitos de nós vemos aqui a Regina na televisão, ali a falar, a intervir pelo meio ambiente. Não sabemos quem é esta mulher, de onde é que ela vem. De forma sintética, quem é Regina Charumar? Regina é uma mulher, Regina é uma menina cheia de sonhos. Regina é mãe da natureza, mas acho isso um pouco exagerado, porque eu acho que todas as mulheres têm essa responsabilidade e todas as mulheres já nascem mães e são mães naturalmente da natureza. Então, a Regina é uma parte de todas as mães que existem em Moçambique e no mundo, e a Regina responde, se calhar, por um grupo de mães que estão ocultas, que estão escondidas, que não têm coragem de dar a voz, e Regina é porta-voz dessas mães. Não quer dizer que seja a única, quer dizer que é parte das mães que está em Moçambique. Acho que, resumindo, sonhadora, amante do ambiente, da natureza, do que faz, porta-voz de outras mães, mãe pequenina da natureza, acho que esse é o nome. E esta mãe pequenina da natureza, onde é que ela nasce? Ela nasce na Beira, há cerca de 33 anos atrás. Cresce na Beira, praticamente parte da minha vida foi feita na Beira. Mudei-me para Maputo há cerca de 8 anos. Estou aqui e amo essa cidade, claro, e parte de mim também. Então a Regina nasce na Beira e praticamente toda a sua juventude não seria, porque já cheguei aqui um pouquinho mais velha, né? Mas desde os 25 estou aqui em Maputo e já sou maputense, beirense, tudo junto. Uau! E esta paixão pelas plantas, acho que agora sim, a questão que não se quer calar, essa questão parte já desde a cidade da Beira ou vem mesmo descobrir cá na cidade de Maputo? Eu não sei exatamente quando é que surge essa paixão. Eu só sei que desde que eu me conheço por pessoa, como Regina, se calhar, eu já gostava, já tinha um contacto muito mais profundo com a natureza. Fui uma das primeiras em casa que teve uma horta, por exemplo. Eu, pequenina, já fazia plantinhas assim bem bonitas em casa, claro, com toda a supervisão do meu pai, porque meu pai era aquela figura que plantava e cuidava de todo o resto. E eu sempre imitei muito o meu pai. Aliás, o meu pai sempre foi a minha figura de referência. E tudo o que ele fazia, para mim, era o mais bonito, o mais ajustado, e eu queria fazer igual. Então, o meu pai, sendo a figura da arrumação, o charrumar, eu comecei a assumir isso também como normal, e a partir dali eu sempre tive muito contacto com a natureza, desde pequenina. Agora, assumir isto de forma mais profissional, vamos dizer assim, exato. Isso aconteceu na Beira, acho que os 5 anos, logo comecei a faculdade, por exemplo, eu estava a fazer Direito. Quando eu tive o primeiro contacto com o Direito do Ambiente, eu comecei a ter aquele espírito de uau, ok, eu gosto da natureza, mas eu posso fazer um pouco mais. E o Direito trouxe esta série de possibilidades que eu sabia que podia fazer o uso e principalmente acho que trouxe aquela ideia de estou aqui, estou viva, eu sou um ser humano com alguma responsabilidade e tenho uma série de leis que podem me dar esse suporte, então eu vou fazer alguma coisa. Do segundo ano de Direito para cá, foi já de forma profissional. Uau! Normalmente, quando nós, principalmente com o concurso que a Regina fez, normalmente esperamos uma advogada. Eu sou advogada da natureza. As pessoas nunca fazem essa combinação, por quê? Porque as pessoas sempre acham que o problema de direito, o problema da justiça é virado à criminalidade, mas no sentido de crimes passionais, crimes à volta da família e coisa e tal. Nos esquecemos que a questão ambiental também é uma via do direito, da aplicação da justiça. E o direito funciona
diretamente na questão ambiental, como em qualquer outra área. Aliás, o ambiente, por ser uma parte que engloba todas as outras áreas, porque sem querer as pessoas não percebem que cuidar do ambiente é cuidar da saúde, é cuidar de todas as outras vias criminais. Quando tu tens a parte ambiental já acautelada, todo o resto está. E falar de direito não tem como falar de direito, como falar da justiça sem pensar em crimes ambientais também. E estar a advogar na área ambiental é tão importante quanto advogar numa área de saúde, diretamente com a saúde, ou de família. É tudo assim, funciona tranquilamente. E no princípio, como é que foi para a sua família? De repente, olha, papá, mamã, daqui para frente eu não vou ser o que vocês esperam, mas sim aqui a defensora do ambiente, aquela pessoa que quer proteger o ambiente. Na verdade, eu acho que é muito à volta do desconhecimento mesmo. Eu acho que as pessoas, primeiro porque eu tenho que fazer referência a isso, a questão ambiental não é muito explorada ou não é muito conhecida, e alguns anos atrás também era muito mais difícil ainda, as pessoas quase que não falavam disso. E era mais ou menos introduzir uma outra possível saída do direito, que já existia, mas que não era conhecido, e que as pessoas têm algum preconceito de assumir como normal. O jurista formado em direito torna-se procurador, vai ser juiz, vai ser advogado, vai advogar na área de família, vai advogar na área na criminologia ou qualquer outra área, mas não vai advogar para a questão ambiental. Porque a questão ambiental não era problema. Então, a Regina, a assumir esta possível via como saída profissional, claro que teve muitas dificuldades, continua a ter muitas dificuldades. Na minha família, acho que foi um pouquinho mais fácil entre aspas, porque meu pai está ligado à área meu pai sempre foi polícia, né? Sempre esteve na área do crime, vamos chamar assim. E meu pai conhece exatamente as possíveis saídas. Mas assumir também como normal não é só o pai, é toda uma sociedade que acaba pressionando ou não. E a família é um pouco o resultado dessa pressão social. E não foi nada fácil. Eu vou voltar um bocadinho ao passado, talvez trazer aqui, a Regina trazermos aqui uma recordação, talvez de uma primeira planta, quando decide seguir este ramo do ambiente. Como é que foi? Ou o primeiro projeto, a dizer, olha, eu quero seguir, quero defender estas pessoas, quero defender o meio ambiente. Uma recordação mesmo. Eu não te consigo trazer uma planta ou algo assim do gênero, mas eu consigo lembrar um episódio que eu não consigo me esquecer de forma alguma. Na época eu estava a fazer o mestrado e a saída possível que eu estava a pensar era justamente na área da criminologia, mas muito virado, não completamente longe da questão ambiental. Na verdade, estava numa fase de conflito entre o que eu gostava, o que a sociedade queria que eu fizesse e me pressionava como mulher, e o que eu exatamente queria fazer. Eram coisas que vinham borbulhando na minha cabeça. Eu sabia que era muito mais fácil ir pelo lado da sociedade do que ir pelo meu propósito, pelo meu sonho. O meu sonho era muito difícil, continua a ser muito difícil. Eu parei e disse, olha, sonhos são bonitos, mas o que eu preciso mesmo é de comida em casa e preciso de ter uma profissão que me dê dinheiro e não estou a ter. Então, o que é que eu vou fazer? E a minha dissertação também dava essa possibilidade de terminar indo para um caminho completamente fácil ou então continuar a sofrer para chegar a algum lugar. E eu tive uma professora na época, que era a Paula Silveira. Ela era professora de Direito do Ambiente e estava também a dar aulas de mestrado na parte do ambiente. E eu olhava para ela, eu quero ser igual a ela. E eu sentei com ela. Na época, eu me lembro de ter perguntado para ela, olha, se tu estivesses numa situação dessas em que tinhas que escolher entre isto e isto, o que é que escolhia? Eu me lembro dela ter olhado para mim e ter dito assim, Regina, eu tenho-te acompanhado aqui, na época era uma cadeira também do mestrado,
que ela disse assim para mim: tu tens muita inclinação para a questão ambiental. Eu tenho estado a te ver todos os dias, eu percebo que tu tens uma veia ambiental, tu tens uma vontade de fazer alguma coisa, e eu percebo que tu estás num conflito, estás numa sociedade que não te dá esta possibilidade, mas pensa comigo, entre o que tu gostas e o que tu queres que as pessoas assumam como normal e te assumam, onde é que tu vais? Segundo, tu tens uma dissertação por escrever. O que é que te dá mais vontade de escrever e estar à vontade para fazer isso? Eu disse, eu quero escrever para a área ambiental. Escreva para a área ambiental. É o teu propósito, é o teu sonho. Vai atrás disso. E, foi aquele gatilho que eu precisava, que eu tenho certeza que se ela dissesse o contrário, eu ia para o contrário. Então, ela foi muito importante naquele momento, que ela disse, vá lá à frente. E eu parei, recuei para o tempo todo que eu estava a observar ela. Ela vinha à faculdade com uma sacola, onde colocava o lixo dela e fazia o mesmo. Ela vinha de bicicleta, eu não tinha bicicleta, claro, mas eu queria fazer tudo que fosse igual a ela, porque ela era minha referência. E eu segui o que ela disse. Segui não porque ela disse, mas porque todas as atitudes dela combinavam com o que ela era, o propósito dela, onde ela queria chegar. E eu pensava igual. Eu gosto disso. Por que eu vou deixar o que eu gosto? Porque a sociedade não aceita? Eu vou atrás do que eu gosto. E ela foi importante neste processo e ela foi... Acabou influenciando de alguma forma a fazer acordar aquele bichinho do ambiente. Sempre me lembro disso, porque ela agora é muito minha amiga e eu faço sempre questão de lembrar, olha, tu foste muito importante neste processo. Está a ser. Quando crescer vai ser igual a ela. É assim como nós falamos, né? Sim, porque eu tento chegar perto dela, mas ela também vai embora em termos de ano. Então, ela, por acaso, terminou o doutoramento dela há 2 ou 3 anos atrás e foi também na época que um ano depois eu ia terminar, mas não terminei. E por várias dificuldades que eu acabei tendo que alastrar isso, e eu espero terminar agora neste ano. E quando eu terminar, eu acho que vou fazer uma daquelas cartas, alguma coisa, dizer assim, olha, Paula, eu só cheguei ao doutoramento por tua causa. E ela, para mim, é uma referência muito grande. Realmente é bonito de se ver, mas hoje em dia, como é que tem sido trabalhar para um ambiente mulher? Primeiro, por ser mulher, já bem disse que a sociedade desenha um certo tipo de pessoa, espera ver um certo tipo de pessoa. Se não é a enfermeira, a sociedade espera ver uma advogada, espera ver polícia. E aqui a Regina, nós esperamos, ou a família e a sociedade esperam ver uma advogada de salto, não alguém com camisetas, na praia a recolher garrafas, a recolher o lixo, mas sim alguém que sentasse e defendesse ali direito, mesmo frente a frente com o juiz. Como é que tem sido agora, Regina, trabalhar neste ramo? Já passam-se alguns anos, dificuldades sempre vamos ter e, de certeza, ainda enfrenta, como bem disse anteriormente. Como tem sido agora, eu acho que agora é um pouquinho mais fácil do que no passado, certamente. Porque há todo um percurso feito, há todo um trabalho feito que as pessoas acho que agora olham um pouquinho diferente e com algum respeito pelo percurso, pelo trabalho e coisa e tal. Já não tenho tanta dificuldade quanto tive no passado. As portas já conseguem... Eu não diria as portas no sentido de... As pessoas têm de pensar ou deixar de pensar que a parte financeira compensa esta área, porque não é assim que funciona. Nós fazemos voluntariado e este voluntariado não dá dinheiro. E as pessoas têm de completamente desassociar desta coisa, desta questão financeira, pelo menos diretamente ou automaticamente. Não tem dinheiro, mas tem uma série de oportunidades, tem uma série de aberturas. Eu costumo dizer assim, ser voluntário, fazer voluntariado. Podes voltar para casa sem dinheiro. Voltas para casa com a sensação de dever cumprido, de ter feito alguma coisa por ti e pelo país. É o mínimo. Depois, a partir do momento que tu fazes voluntariado,
a tua credibilidade como pessoa, idoneidade é muito melhor, muito maior do que uma pessoa que não faz voluntariado. Não é um ser humano qualquer que faz voluntariado, é um ser humano especial. Se estiveres com 2 currículos na tua frente, a primeira coisa que vai ser o diferencial entre 2 pessoas iguais é o voluntariado, porque não é qualquer pessoa que faz. Então, se não te dá dinheiro, te dá oportunidades, te dá credibilidade, te dá possibilidades de ser uma pessoa completamente diferente do que serias sem um voluntariado. O mundo está todo desperto a olhar para a questão ambiental. E o ambientalismo é o futuro. Cuidar da natureza já não é uma questão de vontade, é necessidade dos países. E se no passado não se olhava para isso, hoje em dia olha-se muito mais. Se no passado não havia respeito por isso, hoje em dia passas pelos lugares e as pessoas te respeitam, as pessoas te cumprimentam, já não és um maluco, és um maluco bonito, és um maluco beleza, como dizem os outros. Então, isto é o resultado desta luta. Hoje em dia está muito melhor, hoje em dia está muito mais possível do que no passado. De alguma forma acabamos contribuindo, principalmente nas praias. Encontramos aí ruas cheias de lixo, encontramos bairros com muito lixo. Praias, acho que é o local com mais lixo que existe. Então, como é que tem sido para si, como ambientalista, convencer aquele jovem que para ele era comer a banana e deitar no chão, a casca, era ali comer a bolacha e deitar no chão? É um processo. Em Maputo estou a trabalhar no ativismo ambiental, no ambientalismo há 8 anos. E há 8 anos atrás não era fácil falar com as pessoas. Não era fácil esperar alguma mudança de consciência porque as pessoas não tinham noção, não tinham conhecimento, não sabiam por que fazer. Porque eu acho que o principal neste processo é justamente mostrar às pessoas, se fazes isso positivo, qual o resultado? Eu gosto também de lembrar que a mudança é uma coisa que não é de um dia para o outro. Não tem como pegar um cidadão hoje e dizer assim, muda, seja ecologicamente bonito, seja politicamente correto, e o gajo no dia seguinte já está a fazer aquilo. Não é assim. É um processo. É um processo que tem de continuar e tem de crescer e vai crescendo. Claro que há uma série de oportunidades que precisam ser criadas também ao mesmo tempo para dar esse suporte. Vamos falar dessas oportunidades. Uma questão que talvez não quero se calar é: será que Moçambique pode um dia estar a 50% no meio ambiente, pelo menos nesta luta contra? Mas é uma questão mesmo que a Regina Charumar vai responder logo após o nosso intervalo. Até já. De volta à segunda e última parte do Integrity Videocast. E mesmo antes de ir ao intervalo, deixamos aqui uma questão para a nossa convidada Regina Charumar. Mas antes da questão, Regina, eu vou aqui recordar-lhe um momento especial, acredito eu. 2019, participa de um congresso internacional da educação ambiental, da CPLP. Como é que foi para si participar e perceber que, uau, de alguma forma o meu trabalho está a ser visto, estou a ser reconhecida e o meu ambiente está a mudar? Representar Moçambique é um reconhecimento. E eu acredito, e penso sempre assim, entre milhares de jovens que estão em Moçambique ou em Maputo, alguém coloca o dedo e puxa um nome, por algum propósito é. Então, é sempre por alguma coisa positiva. Né? E para mim o convite foi eu olhar para mim e dizer, uau, vou lá, nem acreditava até o último momento, né? Porque foi um dos primeiros convites que eu tive para ir para fora e representar Moçambique. Foi uma experiência fantástica, foi uma experiência prática, sem igual, que consegue estar entre 2 mundos, perceber que não só tu estás a fazer um trabalho, mas uma série de outras pessoas também fazem nos seus países, nos seus locais, e que fazem igual ou diferente, dependendo do contexto. São pessoas que falam a mesma língua,
que atua são os mesmos malucos que tu. Estar a conviver juntos com o mesmo propósito, partilhar experiências, beber de fontes tão importantes quanto nós tivemos lá no Congresso. E o mais interessante neste processo todo foi estar em Bijagor, que é uma série de ilhas na Guiné, que eu tinha uma ideia, e acho que todas as pessoas têm inicialmente essa ideia, quando nós pensamos em Guiné, pensamos em guerra, em uma série... num panorama que eu diria cinzento, completamente cinzento. E quando eu cheguei à Guiné e fomos para as Ilhas Bijagós, aquilo é um paraíso de conservação natural, lindíssimo, que eu não imaginava que existia. E há uma série de trabalhos a ser feito lá em termos de educação ambiental, de preservação, que não tem em lugar nenhum que eu conheça. É uma cultura que foi colocada lá, uma regra de preservação que não tem igual. Lindíssimo. E nós fomos beber essa experiência lá. Desde a forma da agricultura que eles fazem, de preservação e de conservação, a forma de exploração dos recursos que eles fazem, com todo o cuidado, a questão do género, que é uma coisa lindíssima, que as mulheres é que decidem pela exploração dos recursos, que é fantástico, e tudo isso foi-nos dado como experiência viva, e nós convivemos com essas pessoas, ouvimos a experiência deles, a forma que eles fazem essa agricultura, que é muito ecológica, muito virada à preservação, e tudo isso era para levares contigo para a vida toda. E foi das primeiras experiências que eu tive, que eu só tive coisas positivas para trazer para Moçambique, e também me deu a possibilidade de abrir horizontes, perceber que há todo que não, o mundo não é só Maputo, que o mundo não é só Moçambique, que o problema ambiental não é só essa questão estrutural que nós temos aqui em Moçambique, mas que o mundo está aí e é possível fazer diferença, mesmo que seja de fora para dentro, é possível fazer diferença. Falou aqui de uma experiência da Guiné, a questão das mulheres estarem envolvidas também aqui com relação ao meio ambiente. E para o nosso país, para o caso do nosso país, e principalmente com o projeto de movimento Geração Consciente, como é que tem sido? Eu não sei exatamente, mas há uma coisa que as mulheres têm, que é uma ligação direta com a natureza. As mulheres já nascem com esse espírito materno do cuidado. E o cuidado não é só pela família diretamente, mas é pela sociedade. A mulher sente uma responsabilidade maior de fazer alguma diferença pela sociedade. E isto reflete-se muito no nosso movimento. Nós temos muitas mulheres, muitas meninas jovens. Durante a fase da formação, no pós-formação, elas querem sempre fazer alguma coisa bonita por elas, pelos filhos que virão no futuro, pela sociedade, porque elas entregam-se mais a essas causas. Os homens também, se calhar, pela pressão social, eles são normalmente provedores, têm de estar sempre atrás de dinheiro, e o voluntariado não costuma ser muito alternativa para os homens. As mulheres são as que mais participam, são as que mais entregam-se para esta causa. Não estou a dizer que os homens não sejam iguais. Eles têm o mesmo propósito, mas se calhar tenham menos possibilidade de fazê-lo. As mulheres são o maior número de voluntários que nós temos. Isso já mostra a questão do género que nós temos no nosso movimento, e vários outros movimentos são reflexo também disso. A questão que coloquei antes de irmos ao intervalo, acha que, ou na sua opinião, em que nível nós estamos como sociedade moçambicana na questão da preservação do meio ambiente? Olha, são duas situações completamente diferentes. A sociedade, ela está aberta para aprender e ela tem estado a assimilar alguns conceitos quando esses conceitos são disponibilizados. Porque eu acho que não podemos estar a cobrar às pessoas uma mudança que nós não temos, não temos bases estruturais para que esta mudança aconteça. Nós queremos mudança da sociedade, criamos condições para mudar essa sociedade. Vamos educar os nossos filhos, vamos investir na consciencialização, vamos investir no acesso à informação para estas pessoas serem positivas em relação ao meio ambiente. Se a pessoa não sabe sequer por quê e para que preservar, a pessoa não vai preservar.
Isto é só para terem uma ideia do reflexo da falta de informação, da falta de educação que nós temos. Mas tudo o que nós estamos a fazer está a ter resultado. A sociedade responde. Se nós educarmos mais, vamos ter uma sociedade melhor. Se nós punirmos mais, vamos ter uma sociedade melhor. Então, o processo é esse. Já sabemos o problema. Temos é que investir nas soluções que parte da educação. Simples quanto isso. Agora, há uma série de outros responsáveis que não são isentos disso. Nós temos uma sociedade que precisa de uma série de condições. Quem vai criar condições? É o Estado, é o governo. O governo não pode fazer algumas coisas. O governo tem que fazer todas as coisas para resolver os problemas do seu governo e da sociedade. Quem vai criar políticas que favoreçam o ambiente é o Estado, é o governo. Quem vai obrigar a aplicabilidade dessas políticas é o Estado, é o governo. Por mais que a sociedade tenha vontade de fazer bonito, se nós não temos isso estruturado, não vai para lugar nenhum. O que nós precisamos agora é um governo sério e a população alinhada. Enquanto nós não tivermos isso, nós nunca vamos nos tornar uma potência grande. Entretanto, a Regina está aqui a dizer que esta questão da informação, acesso à informação, acaba, de certa forma, dificultando para que lutarmos e, sim, preservarmos o meio ambiente. Mas a informação tem de ser em paralelo com a educação. É preciso que haja informação acessível, que as pessoas possam compreender, pelo menos, por que preservar, por que não deitar o lixo, por que não usar plástico em detrimento de palha. Se tu tens pessoas educadas e civilizadas, elas não vão deitar o lixo no chão. Então, enquanto nós nos preocupamos em gastar dinheiros em limpezas e coisa e tal, nós temos que pensar primeiro que a educação de base estrutural lá em casa está a falhar. Nós só temos lixo nas praias. Temos o corte de mangal, a devastação do mangal, porque as pessoas não têm conhecimento, não têm educação de base, não têm educação cívica, que é o básico. As pessoas saem para a rua e descartam lixo no ápice sem peso de consciência. Isso é educacional. Nós vamos deixar de limpar quando nós tivermos pessoas que não sujam. E não sujar é cabeça, consciência e educação, que nós não temos. E não estamos a investir. São anos a falarmos disso e a educação ambiental, como princípio básico de disciplina escolar, no currículo escolar, ainda não temos. Qual a dificuldade de ter educação ambiental? Temos a educação, alguma coisa musical que eu já não me lembro do nome, temos uma série de outras disciplinas. Qual a dificuldade de ter educação ambiental na escola? No ensino primário, se é tão importante, se nós estamos todos os anos a ter ciclicamente intempéries, calamidades naturais, nós somos vulneráveis a mudanças climáticas, nós sentimos isso todos os anos, inundações, mortes, uma série de coisas que é feito direto das mudanças climáticas. E nós estamos num nível completamente aqui, nós não temos condições nenhuma de resposta a essas situações. E não temos educação ambiental básico. Como é que nós vamos resolver esse problema? Essa é a questão. Acho que tu e todos nós aqui temos que refletir sobre isso. Como é que nós vamos chegar a uma resposta? Como é que nós vamos sair dessa situação de vulnerabilidade sem educar? Sem educação ambiental? Não tem como. Realmente não tem como. É uma questão mesmo para refletir. Acredito que também os nossos internautas estão aqui a refletir em torno desta questão, em como reverter este cenário e talvez aqui salvarmos o meio ambiente. Não sujar é cabeça, é também consciência ambiental. Nós ficamos por aqui e voltamos numa próxima oportunidade. Não esqueça de seguir as nossas páginas no Facebook e também no YouTube. Fique bem, até lá.